Shalom, queridos, shalom. Entramos no sexto dia, né, desse propósito. E amanhã nós vamos encerrar esse primeiro ciclo, né, tratando das fortalezas da Grécia. E amanhã a gente não vai ter renúncia, né, Shabat, descanso. E o que você vai fazer nesse dia de descanso? Você vai entrar no dia de descanso e você vai orar e falar: Deus, eu quero acessar essa mentalidade de Sião. Eu quero estar nisso. Eu quero descansar hoje, sabendo que o Senhor está trabalhando por mim. Sabe, queridos, descansar é mais do que parar o corpo. Descansar é acreditar que nós temos um Deus que opera em nosso favor. Que se Ele não fizer nada por nós, ninguém pode fazer. Então, todos os Shabats, nós agiremos dessa forma, amém? Será um dia, realmente um dia de descanso, onde nós tiraremos a roupagem de guerra, descansaremos no Senhor, sabendo que o Senhor está operando, trabalhando, mudando a nossa sorte, mudando a nossa mentalidade. Eu sei que são dias de confronto, né? E não é fácil, como eu já falei, não é fácil a gente achar que está vivendo certo e não está. Mas eu espero, em nome de Jesus, que o Pai esteja operando dentro de você, esteja operando através de você. Que a sua mentalidade esteja nessa transição do eterno. Que o dynamos do Senhor venha sobre você. Venha derramando esse poder explosivo de dentro para fora. Quebrando as fortalezas. Mudando a sua sorte, mudando a sorte da sua casa, mudando a sorte dos seus familiares, do seu ministério, do seu chamamento, fazendo essa techuvá, trazendo você de volta para os princípios do eterno, fazendo você, colocando você no lugar certo e fazendo com que você seja um desatador, não somente da sua vida, mas um desatador de outras vidas, que você conduza outros a terem essa mentalidade bíblica, essa mentalidade de princípios, de fundamentos, essa mentalidade de Sião, amém? Bom, então hoje nós vamos para o sexto dia e nós vamos falar sobre sofismas, né? Que eu falei para vocês que é o quinto ponto que a gente trataria disso hoje. Que eu falei ontem, né? E daí é o seguinte, queridos, a gente começou ontem falando que muitas vezes a gente olha para essa questão de fortaleza e a gente logo liga as situações malignas de endemoniamento mesmo, né? E às vezes nós não prestamos atenção que sim, pode haver fortalezas de endemoniamento, porém a grande maioria das fortalezas, elas estão fundamentadas em pensamentos, em frequências, em sentimentos. E eu até falei ontem sobre a questão de que a fortaleza, ela vem sobre nós alterando tudo, né? Alterando a nossa vontade, alterando as nossas emoções, alterando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. E isso, queridos, são sofismas. O que são sofismas, né? Que a Bíblia fala lá em Coríntios. O que são sofismas? São formas matematicamente planejadas pelas trevas, fazendo com que a gente viva uma mentira, pensando que a gente está vivendo a verdade. Isso são sofismas. Lançando, através dessas culturas, esses pensamentos calculados. Quer dizer, eu quero que você entenda, a gente olha muito para a obra das trevas no pessoal, né? Para mim, o que o diabo está fazendo contra mim? E às vezes a gente consegue dar uma olhada na geração. A gente entra nesse processo de limpeza, de santificação, pensando em nós e pensando, estou santificando a minha geração. E isso é top, é o caminho, é Deus agindo. Porém, eu quero que você pense que Satanás ele não está preocupado somente em mim e em você. Queridos, quando a gente fala de libertação, de batalha espiritual, nós estamos falando de uma guerra, e essa guerra é por territórios. O território foi dado aos homens. Por causa do pecado, esse território foi transicionado.
É como se o homem tivesse assinado um contrato e falado assim: agora eu deixei de viver os princípios do eterno, eu estou vivendo os teus princípios, trevas, e por isso eu estou te dando o meu território. E o que nós estamos fazendo agora? Nós estamos retomando territórios. Amém? Nós estamos tomando territórios para quem? Para nós? Não. São territórios do Senhor. Nós estamos guerreando as guerras do Senhor. E é lógico que nós recebemos a porção disso, né? Porque a terra o Senhor deu para os homens, para que nós usufruíssemos. E daí entra a geração. Amém? Deu para entender essa parte? Então, assim, o que aconteceu lá no passado? Satanás sutilmente, ele calculou tudo, queridos. Ele sabia aonde Deus quer chegar. Pensa, Satanás veio do céu. E Satanás perdeu a sua glória. Ele não perdeu a sua memória, ele não teve amnésia, ele não perdeu a sua inteligência. O Senhor retirou de sobre ele a glória. Então, ele sabe como é que funciona. Ele estava na criação, ele conhece os projetos. Amém? Então, ele traçou planos devidamente arquitetado, planejado. E dentro disso, dentro do projeto dele, ele lança essas frequências, ele lança pensamentos sutis, enganosos, para quê? Para fazer com que dentro da igreja nós continuamos vivendo dentro dos princípios dele. E isso são os sofismas. E esses sofismas são construções de pensamentos que parecem muito com a verdade. Muito. Mas eles são pensamentos calculadamente mentirosos para nos enganar. Lembra que a Bíblia diz que Satanás, ele tem como aparecer diante de mim e de você como um anjo de luz, para quê? Para enganar é nós, o mundo ele não precisa enganar, para enganar os salvos, os eleitos do Senhor. E ele tem feito isso com muita sabedoria e destreza através de pensamentos errados. Queridos, nós temos, a gente vai tratar isso na outra fortaleza, mas nós temos um péssimo hábito de a gente não passa o que a gente recebe pelo crivo da palavra. A gente é como uma esponja, vai absorvendo tudo e vai derramando aquilo que a gente absorveu sobre outras pessoas. E a gente, opa, será que isso aqui é a mentalidade de Cristo? Será que o Senhor pensa dessa forma? Então, através dessas mentiras que parecem muito verdade, essas mentiras vêm, queridos, e atuam no nosso sentimento, elas atuam na nossa vontade, elas atuam nas nossas emoções, e isso faz com que a gente se torne cativo de pensamentos. E esses pensamentos são intransigentes, eles são inflexíveis, sem nenhum tipo de tolerância. E a gente pensa que isso, nós estamos fundamentando o reino. E eu vou dar alguns exemplos para vocês daqui a pouquinho, porque a gente pensa que está tudo certo, e a gente declara liberdade quando, na verdade, nós não somos livres. Eu lembro de uma vez que eu estava evangelizando uma pessoa, e essa pessoa era bem católica. E essa pessoa falou para mim assim, olha os pensamentos. Vocês, cristãos, crentes, né, que eles não falam cristão, vocês crentes, vocês não respeitam Maria. Maria é a mãe de Jesus. E eu deixei ela falar, queridos, deixei ela falar. Aí eu peguei a Bíblia e falei assim, não, você está muito enganada. Nós entendemos o que é Maria, quem é Maria. Nós entendemos que ela foi uma mulher especial e ela foi escolhida para isso, para esta obra de Deus. Quem não obedece Maria é vocês. Daí eu fui lá para a Bíblia, quando teve a multiplicação, a transformação da água em vinho. Eu falei, olha aqui o que Maria disse. Quando as pessoas foram em Maria e falaram para Maria, ó, acabou o vinho, a gente está no meio de um casamento. O que Maria falou? Vão lá e façam tudo quanto Jesus mandar. E nós obedecemos Maria porque nós fazemos o que Jesus manda. E vocês não fazem. Vocês continuam procurando ela. Ó Maria, e Maria está apontando para Cristo. Então, Satanás, ele age dentro desses bloqueios mentais, nos tirando, nos roubando a verdade. Eu falei de uma mentalidade romana, né? Católica, onde nós somos os rebeldes e não obedecemos.
Mas esses sofismas, eles atuam dentro da igreja, queridos, de uma forma terrível. E essas fortalezas que são estabelecidas, esses sofismas que são construídos dentro de nós, eles são os causadores de usarmos palavras de engano. E quando a gente usa essas palavras de engano, que são esses pensamentos que vêm sobre nós estamos fortalecendo pensamentos carnais com aparência de espirituais. E isso é um problema. Como, por exemplo, vamos lá. Deixa eu entrar num exemplo aqui, agora para nós. Nós temos uma teologia hoje, no meio das igrejas, que é uma teologia de uma graça barata. Queridos, trabalhando com libertação, com essas batalhas espirituais, com esses tempos, né, a forma como a gente tem trabalhado, constantemente pessoas vêm, sabe, e tentam falar assim, você está doido? A graça resolve isso. Olha, para que fazer as festas? Jesus já cumpriu a lei. Queridos, Jesus cumpriu e ele é o nosso exemplo. Mostra que nós temos que cumprir também. Porque em nenhum momento Jesus diz assim, olha, eu já fiz tudo e vocês não precisam fazer mais nada. Daí as pessoas vêm e falam assim, olha, eu cansei de ouvir isso. A graça de Cristo nos faz nova criatura, as coisas velhas já passaram, para que tudo isso? Você nunca ouviu isso? Então são sofismas que barateiam a crucificação. Quando Jesus disse, quem quer vir após mim, tome, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Queridos, você tem a sua cruz. Eu morri para te religar ao céu. E a minha graça hoje é o suficiente para fazer com que você caminhe o caminho que eu caminhei. A minha graça te basta. Vamos lá, pega a sua cruz e me siga. Queridos, é pela graça que eu posso praticar as festas. Porque eu não sou judia. Estou falando judia de nacionalidade, não de religião, amém? Eu não sou judia. Eu não tinha esse direito. Eu não poderia entrar por esse caminho. Mas a graça me alcançou e me deu condições de fazer renúncias, que eu não poderia acessar isso. Me deu condições de buscar conhecer a mente do Senhor, que eu não poderia fazer isso. Me deu condições de orar, de fazer renúncias físicas, de renunciar ao pecado. A graça me deu essa condição. A graça não anulou o que eu tenho que fazer. E esses sofismas, ele vem, e o sofisma do tempo agora é tirar a cruz da igreja. É baratear a obra do evangelho. Isso são sofismas. E isso vem da fortaleza grega. E nós não nos atentamos a isso. E como é um evangelho fácil, muitos entram e esquecem que a porta continua sendo estreita. Que o caminho da salvação continua sendo a porta estreita. Jesus não barateou as coisas. Querido, Jesus não facilitou nada. A graça não facilitou. A graça dificultou. Por quê? Porque os judeus de nacionalidade, os hebreus, vamos colocar assim, eles tinham a lei. Então, como eles não tinham o enchimento do Espírito Santo, como eles não tinham um sacrifício verdadeiro que os representasse, então eles podiam agir no olho por olho, eles podiam levar à porta da cidade, várias coisas podiam ser feitas. Essa é a lei. A graça vem e fala assim, agora eu já cumpri o sacrifício. Agora eu estou enchendo vocês de poder, que é o Espírito Santo. E agora vocês têm condição de ir além da lei. Então, queridão, agora, bater na tua face vira outra. Agora, o olho por olho não existe mais. Agora você tem que andar a segunda milha. Agora, você tem que dar a outra túnica também. Agora, meu querido, você tem que se alegrar quando vos perseguirem, quando vos caluniarem, quando falarem todo mal contra vós. Essa é a graça. A graça, a gente na última semana vai tratar das finanças. A graça, a lei falava sobre o dízimo. A graça fala assim, dê tudo. Eles entregavam tudo aos pés dos apóstolos. Essa é a graça. Então, nós precisamos mudar nossa mentalidade. Pastora, mas isso é difícil demais.
Não é difícil. Não é impossível. Jesus mostrou que não era impossível. Se nós entrarmos, nos voltarmos para a palavra, queridos, olha lá Timóteo dizendo assim, ó, toda escritura foi divinamente inspirada por Deus. E ela tem propósito de redarguir, de ensinar, de corrigir, ela tem os seus propósitos. Quando Timóteo estava escrevendo aquilo, a gente pensa assim, é Novo Testamento. Não, queridos. Timóteo estava escrevendo sobre a lei, sobre a Torá, sobre Gênesis a Malaquias, porque na época que Timóteo estava escrevendo aquilo, as cartas dele ainda não eram Bíblia. Não tinha o Novo Testamento ainda. Eles só se referiam ao Antigo Testamento. Isso é a graça. Então, quando eu entro nessa escritura, quando eu entro nessa palavra, o Senhor me dá condição de viver o que eu tenho que viver, queridos. E a fortaleza da Grécia vem nos roubar disso. A fortaleza da Grécia é o fundamento onde são construídas as demais fortalezas. Ela é o fundamento, ela é o alicerce. Por ser ela a fortaleza que cativa os nossos pensamentos, que fazem com que os nossos pensamentos sejam aprisionados, levando-nos a andar em religião, endurecendo o nosso coração e fazendo com que sejamos obstinados. A gente já falou sobre isso e até fizemos renúncia, né? Na próxima semana, nós vamos tratar da fortaleza de Roma e veremos como um abismo chama outro abismo, como essas fortalezas facilitam o caminho para que outras fortalezas, como a fortaleza da Grécia, facilita o caminho para que outras fortalezas se estabeleçam na minha vida. Amém? Que essa semana, né, agora a gente vai fazer a renúncia do DNA grego, e daí talvez você fale assim, pastora, eu não tenho origem grega, no meu DNA não tem grego. Queridos, eu quero que você entenda o seguinte, toda cultura, já falei sobre isso, mas vamos de novo, toda cultura é um culto, todo culto tem uma adoração, toda adoração, alguém recebe essa adoração, e aquele que recebe tem autoridade de mudar a nossa genética. Pastor, isso é bíblico? É. Salmo 115. Tornam-se semelhantes a eles. Todos aqueles que o fazem, aqueles que o adoram. Então, você pode ter certeza que a nossa estrutura emocional, a nossa estrutura espiritual, ela é transformada por causa de uma cultura. Então, hoje nós vamos orar, quebrando essa estrutura do DNA grego sobre nós. E eu espero, queridos, em nome de Jesus, que essa semana tenha sido um abridor de portas na sua mente. Sabe? Uma quebra de fortalezas mentais. Amanhã a gente entra em descanso. E voltamos no domingo, operando dentro das fortalezas de Roma. Que verdadeiramente você seja transformado pelo poder do Altíssimo e tenha coragem de se levantar para manifestar e estabelecer o reino de Deus sobre essa terra. Que a bênção do Senhor seja sobre você, que a bênção do Senhor seja sobre a sua casa, que a bênção do Senhor te leve ao lugar de renovo, aonde todas as coisas são transformadas e que você seja verdadeiramente a cada dia lavado pela palavra. Amém? Shalom, shalom. Nos vemos no domingo. Amém?